exercitada. Donos da bola desta quinta-feira no ar com muitos destaques para você. A fundamental vitória do Grêmio sobre o Vitória e também o Internacional, que tem um jogo complicadíssimo hoje no Beira-Rio contra o Curitiba. De imediato, o JB, lá na redação. JB, boa tarde. Boa tarde, Meneghete, para todos. Tá ouvindo bons conselhos do camarim, o Meneghete. Olha só, o Seiras falou ontem conosco, disse que os jogadores do Inter gostaram demais da terapia que eles fizeram, com a coaching que o Internacional trouxe. O trabalho foi muito bom, os jogadores assimilaram, o ambiente no Inter já é diferente. E disse mais, aqui ninguém fala nem empate ou que nós precisamos conquistar os 3 pontos. Só se fala na vitória. E este parece ser o espírito, parece ser o clima. O Danilo Fernandes está cheio de dores, mas vai para o sacrifício, vai jogar do jeito que dá. E o próprio Vitinho, que tem dores no pé, ele não poderia nem estar jogando, está jogando abaixo de remédios, mas vai jogar. É só para a gente ter uma noção do quanto os atletas colorados estão se sacrificando, mas não tem outro jeito, Meneghete. Em seguida você volta e amplia, JB. O Grêmio venceu o Vitória ontem em Salvador, na Bahia, 1-0. E quem nos conta a história é o repórter Robson Carneiro. Depois de marcar 6 gols nos últimos 2 jogos, o Vitória entrou em campo para encarar o Grêmio, apostando mais uma vez no poder ofensivo da equipe. Mas antes que o ataque pudesse funcionar, quem precisou salvar o time foi Fernando Miguel. Depois de Henrique Almeida sair cara a cara, o goleiro rubro-negro teve que fazer uma defesaça para evitar o gol do Grêmio. A resposta foi à altura, do cruzamento de Marinho para a cabeçada de Chiesa, que parou em Marcelo Groi e depois na trave. O Grêmio quase marca nesse lance confuso na área do Vitória. Depois do cruzamento de Edilson, Pedro Rocha e Henrique tentam, mas não conseguem concluir a jogada. O Vitória não levou o gol, mas teve um prejuízo danado na sequência. No contra-ataque, Marinho tentou arrancar, mas levou a mão à coxa e caiu no gramado. O atacante precisou ser substituído por Vander. Em mais uma boa jogada de Henrique Almeida, o Grêmio quase marcou, mas o zagueiro conseguiu mandar para escanteio. No segundo tempo, o Grêmio voltou com o goleiro Bruno Grassi no lugar de Marcelo Groi machucado. Logo aos 7 minutos, o time gaúcho chegou ao gol. Após cobrança de falta na área, Jailson fez 1-0. O Vitória demorou para se achar em campo e só levou perigo aos 20 minutos. Serginho entrou no lugar de Thiago Real e bateu de fora da área. Bruno Grassi conseguiu espalmar. O Grêmio voltou a assustar no contra-ataque. Everton deixou Pedro Rocha na cara do gol, mas Fernando Miguel salvou o Vitória mais uma vez. O que me agradou foi o empenho da equipe, do início ao final do jogo. Nós vencemos a partida por 1-0, nós criamos inúmeras oportunidades de gol. Praticamente a gente não deu chances ao nosso adversário. A bola aérea, na nossa era, mais uma vez, a defesa esteve muito bem. E aproveitamos bem a bola parada a nosso favor, fazendo o gol. Eu acho que isso que é o mais importante. Muito bem, Renato Portaluppi. Diga lá, Paulo Brito. Olha, você é aquele que abre aquele sorrisão quando o seu time ganha? Não? Seu sorriso não tá belezinha? Ora, então preste atenção nesse recado. A Sorri Fácil manda a rede de clínicas odontológicas do estado, traz sua autoestima e seu sorrisão de volta, aquele sorriso, né, com tranquilidade, com orgulho. São tratamentos que vão do procedimento mais simples ao tão sonhado implante dentário. Isso mesmo, você está inseguro para mastigar, sorrir e também para sorrir fácil. Então, a Sorri Fácil tem o procedimento certo para conseguir isso para você e corrigir tudo isso para você. São implantes para quem precisa, né, repor um dente ou mais dentes. É uma barbada, um implante para você, de maneira segura e definitiva. Isso é muito importante. Não é mais aquele negócio de colocar o dente ali no copo d'água, nada disso. Agora é tudo moderno, maravilhoso. Desenvolvendo toda a confiança para aproveitar o melhor da vida. Tudo isso com a dedicação de quem está no mercado há mais de 10 anos. Certamente tem uma Sorri Fácil pertinho de você. Passe lá e volte a comemorar com aquele sorrisão,
cada vitória do seu time, né? E seu time, eu sei, está vencendo. O Inter vai vencer, o Grêmio venceu ontem, o Avenida está vencendo. Enfim, sorria, não perca tempo. Ligue agora para o 0800 que está aí na sua tela e tenha um sorriso perfeito. Sorri fácil. É bom esse sorri fácil. Obrigado, Paulo Brito. Os colorados estão sorrindo por enquanto. Tomara que fiquem sorrindo até às 9 da noite, 9h30 da noite, né? Depois do jogo. Vem pra cá, Paulo Brito. Vamos debater aí a vitória do Grêmio. E, infelizmente, o futebol, ele nos faz ser desconfiado, né? O futebol já tem uma capacidade cognitiva, às vezes, um pouquinho baixa. A gente fica um pouquinho mais burro, às vezes. E também tem muita máfia, muita coisa que acontece no bastidor que a gente sabe e tal. Então, ficou esse zum aí de que o Grêmio iria entregar o jogo. Aí o Grêmio, depois daquela conversa com o presidente Bozan, com o presidente Vitória, aí o Grêmio perde num jogo ruim contra o Cruzeiro, aí aumenta a desconfiança. Só que a gente não pode considerar que os jogadores do Grêmio têm premiação para chegar na Libertadores da América e que o Renato tem premiação também para chegar na Libertadores. Contra dele, a gente tem a informação de que ele tem gatilhos conforme o Grêmio vai se disputar o título, se for campeão brasileiro, e o que é mais plausível hoje, mais possível, chegar na Libertadores. Então, eu não estou acreditando nessa história, vai haver um relaxamento. O Grêmio nunca precisou relaxar para que o Inter se lambuzasse na parte de baixo da tabela. Mas, Meneghetti, não há dúvida que o histórico de desempenho e resultados mostrou que o Grêmio deu uma largada no Campeonato Brasileiro. Deu uma largada. Mas não porque o Inter estava nessa situação. Eu acho que, porque ficou distante da Libertadores, do G4. Os seus próprios deméritos. O Grêmio, tanto que trocou o treinador, tanto que o Roger saiu, largou o boné e foi embora. Trocar o treinador é ao contrário, Ribeiro. Trocar o treinador não significa tu largar o Campeonato Brasileiro, ao contrário. É porque tu ainda acredita que o ano pode ser salvo, na Copa do Brasil, principalmente. O Grêmio estava mal no Brasileiro. Entendeu? O Grêmio estava mal no Brasileiro. E ficou numa posição na tabela que lhe deu. Até os jogadores falavam isso, não, agora a prioridade é a Copa do Brasil, porque o Brasil estava. E agora o G6 deu um novo formato. Prioridade era a Copa do Brasil por causa do título. E é ainda, né? Eu acho que claro, tem que ser continua sendo. Eu acho que o Grêmio tem que jogar as duas, pelo menos para ter garantia na Libertadores do ano que vem. Mas antes o Grêmio estava relaxado. Mas é que o campeonato, que chegou um ponto, Ribeiro, que a vaga da Libertadores do campeonato ela já não estava tão próxima assim. Sim. E aí arriscar tudo na Copa do Brasil para ganhar essa vaga e também brigar pelo título. Eu só não entro nessa, Meneghetti, só para encerrar, que o Grêmio, o presidente pediu para o Grêmio facilitar o jogo, o Vitória ganhar o jogo. Não, o presidente não disse isso, o presidente do Grêmio. Ele fez uma brincadeira e disse, olha, vê se agora tu consegue me ajudar aí, porque daqui a pouco derruba o Internacional e tal, isso não tem nada a ver. Quero recuperar duas informações importantes. Primeiro, a abertura do programa, do nosso apresentador cantando o hino do meu querido tricolor. Cantando e cantando bem, né? Eu quero fazer justiça, exatamente, eu quero fazer justiça à plástica e na apresentação. Segundo, que legal ver o Rio Grande do Sul todo nisso, foi meu sonho, 100% do estado torcendo para o meu tricolor. Então já cheguei aqui gratificado, Beneghetti, né? Mas o que a gente tentando falar ao lado sério, quem frequentou um pouquinho, não é o vestiário, mas quem passou perto, quem passou 1 quilômetro de um vestiário, sabe que tu não tens como fazer isso no futebol. Né? O boleiro, ele trabalha por objetivos. E o Grêmio entrou em campo, senhores, a 2 pontos da Libertadores. E metade desses jogadores, ou muito mais da metade desses jogadores, são jogadores com contratos de 2, 3 anos, estarão no Grêmio provavelmente o ano que vem. E o seu tamanho também como jogador será em disputar uma competição do tamanho da Libertadores. Então não era crível, a discussão ela pode ser jornalística, ela pode ser episódica, mas quem vive o futebol, Meneghetti, eu nunca acreditei nisso. Mas é que não é, mas Ruxo, amigo Ruxo. Eu sou ingênuo, seria isso? Não é ingênuo. Sou jovem, né? Eu sou jovem, não, a ingenuidade talvez. Jovem tem cabelo, que é uma grande coisa, né? Não é que tu entregue o jogo. Não existe isso. O que existe são interesses. Entregar jogo não existe no futebol. Não é isso. Existem interesses. Gente, no momento que tu tá numa posição... Devagar que não existe, porque eu acho que existe. Não, mas é que existem formas e formas, entendeu? Ninguém chega assim, nós vamos entregar o jogo. Vou dar um exemplo bem claro, tá? Pode jogar uma o que Copa fez do o Mundo, Grêmio pode contra o que fez o Grêmio contra o Flamengo em 2009, Meneghetti? O Grêmio não simplesmente entregou o jogo. Não, o Grêmio botou uma equipe sofrível em campo. O diretor de futebol do Grêmio era o Meira, Luiz Onofre Meira, né? Era o diretor de futebol. Então, que botou uma gurizada para jogar. Então, é uma forma presidente Duda Cref deu férias para o grupo principal do Grêmio. Então, é uma forma de tu fazer isso, entende? Então, se pudesse, não iria ao Rio de Janeiro, talvez, né? Também, provavelmente, mas assim, E o inverso é verdadeiro. Então, é igual. São Paulo tem histórico disso também. Esse exemplo aí,
eu busco não citar porque é uma situação diferente. Esse exemplo aí dava título para o rival. É diferente. Então, mas o fim é o mesmo. O fim é o mesmo, Daniel. O objetivo é igual. Entrar em campo com a orientação do técnico ou dos dirigentes, e o Ruschel pode confirmar isso, com a ordem de perder o jogo, não existe. Eu acho que com o Renato não funcionaria isso. Acho que o Renato ia embora. Agora, eu acho que ele ia embora. Colocar um time mais fraco, um time de garotada, um time que não seja o titular, isso sim, isso existe. Mas o Grêmio ontem voltou a ter um ritmo de um time que tem a forte possibilidade de classificação na Libertadores da América, no Brasileirão, e tem ainda a Copa do Brasil. O Grêmio tem muita tradição e eu levo muita fé nas equipes. O Grêmio era para ter vencido o seu Ruschel. Por mais. De forma bem tranquila o jogo. Sem dúvida. Né? Tal o número de oportunidades que teve, né? Eu não vou aqui gastar minha saliva com de o Henrique novo. Almeida perdendo 3, 4 gols. Eu não vou gastar minha saliva para dizer que o Grêmio tem defeito de finalização. Na última mas isso aí oportunidade que vocês me deram o privilégio de participar dessa bancada aqui, que foi na semana passada. Privilégio é teu, realmente. Realmente, e assim confesso. Eu disse que o Grêmio do Renato eram as virtudes do Roger, porque o Grêmio é um time organizado, um time rotinizado, com funções, mas que o Renato devolveu a eletricidade de novo. E foi o que me pareceu ontem. Foi novamente o que me pareceu. Porque até o esquema, mesmo sendo com o Ramiro pela direita, é o 2-3-1. Que, aliás, não jogou mudou. muito bem ontem, né? Exatamente. Muito bem, de Eu novo. acho, o Ruschel, que o Renato está fazendo com o Grêmio esse ano o que fez na sua primeira passada pelo Grêmio como treinador. 2010. Exatamente. Não, Fez 2010 uma foi grande campanha e o Renato então. está dando jeito de repetir aquela grande campanha e levar o Grêmio à Libertadores. Recuperando, o Grêmio chegou em 2010 e ele seguiu em 2000. Renato, ele chegou em 2010, substituindo o Sila, e entrou 2011, onde aí ele perde o Campeonato Gaúcho para o Falcão e sai. Esse time permite jogar mais, né? Ao contrário daquele time. Que aquele time era realmente um time defensivo, né? Não, tá, mas aqui agora... Ele explicou isso, que ele disse que ele não tem um conceito, ele tem um plantel, e ele adapta ao plantel que tem o melhor. O que favoreceu o Renato? Os treinadores fazem isso, né? Claro que o legado do Roger, que eu tenho dito aqui, foi muito importante. Agora, é visível que o Grêmio, além de jogar 2 passos para trás, né? O Grêmio já joga atrás ali na bola. O Grêmio melhorou sensivelmente na bola aérea defensiva. Esse é o trabalho do treinador. Entendeu? O Grêmio marca melhor. Né? O Grêmio está marcando individualmente, inclusive. Então, assim, não que o Grêmio tenha virado um super time, não. O Grêmio é mais guerreiro, mais competitivo. Né? E se tivesse um toque final melhor, mais aprimorado, certamente teria até um outro espectro, mas já está bom, né, para disputar uma vaga. Gostou dessa sua frase, teria até um outro espectro. Vocês chegaram a me ver angustiados aqui naquele momento que o Grêmio tinha aquele problema da bola aérea, que me surpreendia, porque o Roger foi um extraordinário zagueiro, né? Começou como lateral e terminou a carreira como zagueiro, mas o Renato devolveu exatamente. Vocês viram que hoje uma bola parada contra o Grêmio? É os jogadores do Grêmio se empurrando, se puxando e fazendo. É exatamente o que se esperava, porque desestabiliza o atacante, né? No mínimo, tu sabe que tu vai levar um encontrão, tu vai levar um puxão. Então, essa inanição que havia na zaga do Grêmio, Ribeiro, é que surpreendia e o Renato trouxe Queria isso. colocar o JB nessa conversa para falar um pouquinho do Douglas, da alteração do seu posicionamento. Diga lá, JB. É verdade, Meneghetti. Eu até separei aqui, eu estava ouvindo o áudio na Rádio Bandeirantes pela manhã e separei uma frase do técnico Renato Portaluppi, diferente do que pensava o Roger Machado. Quando você tem um jogador que pensa, joga com a cabeça em pé, faz os companheiros jogarem, não pode tirar as características deste jogador. Ele é um jogador inteligente que faz o time jogar. Aí ele completa a frase dizendo o seguinte: são poucos clubes no Brasil que tem um meia tão bom quanto o Douglas, tão inteligente quanto o Douglas. É um jogador diferenciado. Com um jogador diferenciado, você não pode inventar. Tem que dar a camisa para ele, pedir para jogar da maneira que gosta, para ele fazer a equipe atuar. Ou seja, Renato admite o que nós já tínhamos diagnosticado. Para ele é Douglas e mais 10, é um primeiro ponto, e o Douglas atua recuado, armando o time, não mais como uma espécie de segundo atacante como estava. Agora ele é aquele meia 10 clássico, assim que era Renato Portaluppi. Para mim, o grande motivo da queda de rendimento do time do Roger, um motivo, que foi o responsável pela queda da velocidade
do ritmo que tinha o time do Roger, estará em campo hoje como titular da seleção brasileira, Giuliano. Mas assim, nós já mostramos, inclusive, no gráfico aqui para o nosso telespectador, qual foi a mudança do posicionamento do Roger, de Douglas de Roger para o Renato. Né? O Roger e aliás fez muito bem. Eu também acho. Posicionando o Douglas num espaço de campo delimitado, né, respeitando a sua condição física. O que fez o Renato? Ele mudou duas coisas. Para ele também ter o Douglas como ele quer, que é um jogador com uma faixa de terreno maior, ele trouxe o time para trás, aproximando os seus jogadores. Então o Douglas hoje é capaz de dar o passe semifinal, que foi tão conceituado pelo Roger, é capaz até de fazer cobertura nas laterais, porque teve, né, o seu posicionamento diferenciado. Quais são as vantagens e desvantagens? A desvantagem, o Douglas está saindo mais cansado de campo, tá? Porque ele está correndo mais. Agora, qual é a vantagem? Ele proporciona melhores assistências do que fazia antes, porque a faixa que ele atua agora tem uma amplitude. Mas não, assim, Ribeiro, eu acho que para elogiar um não precisa criticar o outro. Mas eu não estou criticando, eu acabei de elogiar o Roger. Ribeiro, se eu achar que tu disse isso, eu vou dizer que tu está errado. Eu não falei, nem citei o teu nome hoje ainda. Não, tu acabou de falar, ninguém está criticando. É que o Renato conseguiu fazer o que o Roger não conseguiu, que era jogar sem o Juliano. E para jogar sem o Juliano, ele mudou a forma do Douglas jogar. O tanto que o Douglas jogou bem com os dois técnicos, né? Tanto com o Roger quanto com o Renato. A saída do Juliano mudou todo o Grêmio. Mudou o arranque, a velocidade, o contra-ataque rápido. Irreparável. Ele é um acertador tático do time. E quando ele saiu, ele deu uma desequilibrada no time. Há que se reconhecer que o Ramiro estabilizou, a entrada do Ramiro estabilizou o lado direito, né? O Grêmio, a palavra do Roth, né? O desequilíbrio, realmente tu via o Grêmio houve um momento em que ele desequilibrou. E o Ramiro, ao entrar, estabilizou o lado direito. Ele tem muita capacidade de marcação, tem um excelente passe. Ele não tem a chegada na frente da velocidade, né? Mas ele estabilizou o lado e realmente o Grêmio, a partir dali, se arrumou. Sabe fazer gol e foi lateral direito no Juventude, nas categorias de base, sempre. Ramiro. O Ramiro jogou um partidaço ontem. Eu acho que não é apenas a entrada dele, é o crescimento dele, Ruschel. Né? Também ele está crescendo Porque eu lembro uma jogada que até surpreende pela tecnicidade, né? Com o Edilson pela direita, que ele deixou de. Aquilo foi uma bola trabalhada, né? Aquilo ali é bola de meia, não é bola de combinação. Né? Exatamente. O JB, diga aí, JB. Nós comentamos sobre o Juliano agora e eu dei até alguns números, depois da entrevista que fiz na Rádio Bandeirantes com ele, eles já estão até atualizados. O Juliano tem 10 jogos com a camisa do Zenit, está muito bem lá, 9 gols marcados e 7 assistências. Isso inclui o campeonato russo, mas também a Liga UEFA, chamada Liga Europa, que é um campeonato de respeito lá, e o Juliano está muito bem. E outro destaque importante é que o Juliano vai ser titular no jogo da seleção brasileira contra a Bolívia, está escalado pelo técnico Tite, ou seja, está voando o Juliano mesmo fora do Grêmio. E tem gente que acha que o Juliano é operário, que não é protagonista, operário, que é mais um, que operário. É um mais ou menos. E vocês vão se esquecendo aqui. Se trata de um baita jogador. E agora, Ribeiro Neto, a gente vai acompanhar o Renato Portaluppi falando sobre os erros ofensivos que o time do Grêmio tem apresentado. Eles estão desculpados porque é aquilo que eu falo, é a idade, é a vontade, em querer fazer rápido o gol, eles não ajeitam direito o corpo, a bola está meio quadrada, eles querem chutar. Então, um pouquinho mais de tranquilidade. Mas eu acho que toda a confiança que eu tenho passado para eles, tem dado certo, porque pelo menos eles estão criando. Entrou apenas uma bola, mas foi o jogo, acredito eu, que nós mais criamos, principalmente depois daquele jogo que nós tivemos diante do Cruzeiro, que praticamente nós criamos muito pouco, apenas um chute do Ramiro no segundo tempo e tivemos aquelas 2, 3 chances no início. Hoje não, hoje nós criamos no primeiro tempo, criamos no segundo tempo e eu volto a repetir, eu gostei da postura da minha equipe, porque a minha equipe não deu chances ao adversário. Então isso é fundamental no futebol. No Grêmio, que é um negócio maravilhoso, né? Ele parece estar trabalhando no Grêmio há 5 anos. No Grêmio, ele está mais em casa que eu acho que no apartamento. Deve ser um apartamento luxuoso, amplo, espaçoso lá no Rio de Janeiro, deve ser de frente ao mar. É um negócio impressionante. É uma quadra de futebol, né? É que quando falam dois ao mesmo tempo, o cara observa lá, então fala. Opa, não, só que isso referendar o que o senhor disse. Você vai referendar embaixo, fica 2 rádios, fica o famoso bigode de rádio, né? Fala, Ribeiro. Não, já falei. Não é que ninguém ouviu o que tu falou. Eu falei que parece que está numa quadra de futebol aí.
porque ele gosta, né? Se adapta muito bem a uma quadra de futebol. Está aqui no Grêmio assim. A pauta talvez para os jornalistas, Meneghetti, é que surpreende mesmo. Eu vendo, eu até comentava aqui enquanto ele falava, como o Renato está mais maduro, está menos boleiro, estou achando ele menos boleiro e mais treinador, né? Mas que se eleger uma pauta, JB, conversar com o Renato, por que esse desinteresse na continuidade da carreira, né? Porque ele saiu do Grêmio aqui em 2013 com uma bela passagem, ele botou o Grêmio na Libertadores e ele não demonstra interesse na continuidade de uma carreira que poderia ser, sim. Não é só ele, top, né? O Dunga é assim, o Falcão é assim. Mas eu acho que o Renato tem a mentalidade, e não sei se está certo ou errado, chegou numa idade, ele sempre foi um cara que gostou de viver bem. Ele treina um tempo, ganha uma grana boa e vai pra praia, Ipanema, jogar futebol. Mas é questão de mercado. Eu acho que o Renato é um cara muito que o ambiente ajuda a tirar o melhor dele. Por isso que é Rio de Janeiro e Porto Alegre. Ele foi no Atlético Paranaense e acabou tendo dificuldade. Pode ser. Mas o Renato não ganha títulos. Por isso que ele não tem sequência, gente. Vamos combinar uma coisa. Vocês acham que é porque ele não quer, que ele fica em casa? Mas e o Celso Roth ganha título e está sempre treinando um clube? Peraí, Liberto. Peraí, o Celso Roth passou por um ostracismo de 3 anos pra cá, ele trabalhou muito pouco. De 3 anos pra cá, ele trabalhou pouco. E antes, quando ele ganhou em 2010, ele vinha de outro ostracismo. Bom, mas daí ele ganhou e recuperou o terreno. O Luxemburgo veio pro Grêmio e ganhou terreno. O mercado é que regula isso. Recebe propostas e não aceita. Exatamente. Tu quer me dizer que ele não treina desde 2013 porque não tinha clube para treinar? Não quer, claro. Respeitosamente. Não. O Renato disse para mim, num chimarrão que eu fui gravar lá em Ipanema, na cobertura dele, que ele recebe propostas, avalia e não aceita. O negócio dele é jogar futebol, treina um time, ganha uma grana para sobreviver bem. Certo ele. Tem inveja dele. Diga lá, JB. Olha só, Meneghetti, e essa é a informação que o Gauchinho, que o Brito passou ali, o Gauchinho, que é o empresário do Renato Portaluppi, ele também nos passa. Que vários clubes procuraram o Renato Portaluppi durante todo esse tempo, mas ele avalia com muita calma os projetos e ele vai aonde quer. É claro que tem toda aquela situação, ter praia, não ter, se é no Rio, se é fora do Rio, e a exceção tem sido o Grêmio ultimamente. O José Antônio aqui no nosso Twitter, o Juliano é um baita jogador e já foi embora. O Luan, que não joga nada, ficou. Por que não venderam ele? José, calma, não é assim. O Leonardo, Douglas é um ótimo jogador, ele só não é aproveitado por técnico ruim. O Ale Oliveira, é incrível como o Henrique Almeida pode chutar a bola do lado ou por cima do goleiro e ele chuta exatamente no goleiro. O Cláudio, JB, diz pro Meneghetti não cantar o hino do Grêmio e fala para ele assim agradecer o Grêmio em público por ajudar o Inter. Agradece quando puder aí, Meneghetti. Mas eu já agradeci, abrindo o programa e cantando o hino do Grêmio e falando em gratidão, que é mais agradecimento que isso. Eu acho que os colorados têm que ter gratidão à prestação de serviço que o Grêmio fez ontem pelo futebol do Rio Grande do Sul. Diga lá, Daniel Oliveira. Bom, recado para o Renato para resolver definitivamente os problemas ofensivos do Grêmio. Chegou na cara do gol, não sabe o que fazer, tá aqui, ó. Ativo, é ou não é, Luciana? Exatamente. Chega de desculpa de estar cansado, estressado. Não tem essa. Não pode, ó. Saia do comodismo. Tente novas emoções com o Ativo. Esse aqui é o seu parceiro. Novas emoções? O Brito pode cantar depois. Novas emoções. Porque esse aqui é um estimulante poderoso, tá? Que proporciona momentos inesquecíveis entre 4 paredes. Boa. Não vicia, age rápido e por vários dias no seu organismo. E é indicado para homens de todas as idades, porque o grande diferencial é que não altera a pressão. Né? Então você pode tomar tranquilo, vai ver os efeitos, dar aquele up, valorizar o seu potencial e surpreender a sua parceira. O telefone 30-810700 está liberado a partir de agora na nossa central. Então aproveite as nossas condições de pagamento. Parcelinha aquela, Luciano? 21,42. Olha só, é bem pequenininho, tá? Para você ter o máximo de prazer. Bom, nós já estamos em outubro e paga quando? Só daqui 45 dias. Não precisa mexer no bolso, tá? E ainda temos pacotes promocionais com desconto especial de começo de mês aí, a entrega ainda grátis. Discreta. Sigilosa. O cara não vai chegar berrando, né? Então, não, de ninguém quem vai é ficar ativo. sabendo. Não. Olha o presente da tua esposa aí. Chegou, então. Super discreto, tá, gente? E ainda, se você ligar nos próximos 10 minutos, vamos mandar um presente super especial. Surpresa, tá? Comprou Ativo, ganhou um presente especial. Então... Mas o que você vai ganhar de mais importante é esse up aí na sua relação. Liga 30-810700, 30-810700. Aproveita, não deixa para depois. Bom, a Central do Ativo atende todo o Brasil, então tá valendo tudo isso e muito mais
Telefone na tela 30810700 nos próximos 10 minutos, Meneghetti. Venha debater, Daniel Oliveira. A gente vai se despedir do Paulo Brito, que vai para o Antenados na nossa RB. Eu vou perguntar para ti, para quem vai o teu feito de quinta-feira, Paulo Brito. Meu feito de hoje, eu vou pedir ajuda para o JB para me repetir a escalação do Internacional do meio para frente. Por favor, JB, diga para todos nós aí como será o Inter do meio para frente. Treinou com o Rodrigo Dourado e Eduardo Henrique, os dois volantes. Aí o meio de campo começou com o Gustavo Ferrarez, mas melhorou bastante quando entrou o Marquinhos. Por isso eu deixo essa pequena dúvida, porque o Marquinhos melhorou o time do Internacional. Seiras na ponta esquerda, Alex armando o time. O Valdívia entrou nos últimos 10 minutos, mas joga Alex no ataque o Vitinho. Então, basicamente, Eduardo Henrique, Rodrigo Dourado, Gustavo Ferrarez, Alex, Seiras no ataque Vitinho. Torcedor colorado, na torcida, lote o estádio, mas comece a rezar. Vamos falar então, Paulo Brito, vai lá para o Antenados da RB, do Internacional, que o Inter recebe o Curitiba esta noite no estádio Beira-Rio. Será a segunda decisão para o time do técnico Celso Roth em menos de uma semaninha. A vitória sobre o Figueirense foi tida como uma grande conquista. Tem o William, o grande lateral, colocou mais atrás, Vitinho, feito! 3 pontos comemorados como o início de uma recuperação. Para a partida contra o Curitiba, uma nova mobilização. A mente da gente é ganhar. E não falamos que o mais importante é ganhar, é que é a única coisa. O grupo de jogadores teve até dinâmica de grupo para tentar melhorar o desempenho. Eu acredito muito nesse tipo de treinamento, de atividade. Acho que quando uno tem uma mente sana, o corpo responde melhor. Os jogadores estão conscientes da necessidade de vitória, focar no resultado e, por enquanto, esquecer os jogos paralelos. Nas últimas rodadas, os resultados ajudaram, mas nós não fizemos a nossa parte. E nós fazemos nossa parte, não importa o que aconteça em outros lugares. O técnico Celso Roth não vai contar com o zagueiro Paulão suspenso e 2 volantes que estão machucados, Fabinho e também Fernando Bopp. Mesmo assim, a projeção é de uma equipe competitiva para mais uma grande decisão e que terá o Beira-Rio cheio de torcedores buscando empurrar a equipe para sair da zona do rebaixamento. Me parece increíble que apesar da situação, a gente lote um estádio e celebra assim. Isso dá muita moral para seguir, para nunca desistir, porque este time é muito grande e a torcida deixa isso bem claro, jogo a jogo. É complicadíssimo esse jogo e, na minha opinião, é mais importante que o jogo contra o Figueirense, justamente por ser mais complicado. O Inter teria que vencer o jogo para dar realmente um alento de que está engrenando. O Internacional, nos últimos jogos, ele melhorou de produtividade contra o Atlético Mineiro, mas ele perdeu o jogo. Depois ele melhorou também mais ainda contra o Santos, perdeu o jogo. Contra o Figueirense ele fez um primeiro tempo, na minha opinião, excepcional, mas no segundo jogou um futebol desse tamanho. Eu poderia dizer que é um futebol de Série B. Não vou dizer isso, mas um futebol de quem está realmente mais do que ameaçado. E esse é o jogo para o Internacional ganhar e ficar na briga, vejam bem a situação como é delicada, e ficar na briga para escapar do rebaixamento. E acho um jogo muito perigoso e eu achei que o torcedor do Internacional parece um pouco desmobilizado. Tem informações de que o time não, direção não, comissão técnica não. Mas o torcedor parece que ele apostou demais no jogo de sábado à noite. Não. Havia uma mobilização muito grande. Nossa, é a minha percepção. Tá cheio o estádio, mas tá lotado. Não, tá bem. Eu acho que até teremos um público maior. O torcedor se mobilizou antecipadamente, Meneghetti. Ah, tá bom. Antecipadamente. Tá bom. O estádio vai estar cheio. Tanto é que o JB pode me auxiliar, só tem espaços na área VIP. Mas lotado é uma coisa, Ribeiro. Eu não vejo nas redes sociais a movimentação vermelha que eu via na sexta e no sábado. É que talvez o jogo contra o Figueirense... Assim, é mundial, é hoje. Para esse jogo eu não vi. É que eu acho que alguns fatores contribuíram para talvez essa menor tensão. Primeiro, o Inter ganhou o jogo do Figueirense. Né? Então, se não ganhar hoje, não adianta nada. Perfeito. Os resultados paralelos estão ajudando, sabe? Bom, então, daqui a pouco, o torcedor já está indo um pouquinho mais de segurança. Mas se justificaria a mobilização pelos teus argumentos, Ribeiro.
Dois Mas aí o comentários. time tem que fazer um pouquinho também, né? Ajuda Não, um pouquinho. mas se os resultados ajudaram, e de fato até agora ajudaram... Mas o estádio vai estar lotado, tô te falando. Eu não sei se vai estar lotado, Ribeiro. Significa mobilização, Russo. Eu só em relação ao boletim de que o Marquinhos teria melhorado, porque lógico que treino é treino, né? O Marquinhos é um jogador mais rápido, com menos compromisso de marcação. O Ferrarese é mais tático, é um jogador e que vem com ritmo de jogo, né? Eu não sei se seria para um jogo tão importante hoje, como hoje, desarquivar o Marquinhos de um ostracismo como estava. Né? Eu queria só até colocar o JB nessa conversa, porque a percepção em cima do teu depoimento, JB, é que o Marquinhos seria uma opção para o segundo tempo. Será que não é isso? Sim, sem dúvida nenhuma, ele é um jogador que foi testado e eu diria mais que ele até deve jogar em algum momento da partida. Mas é que eu te confesso que o Marquinhos e o Gustavo Ferrarese fez bons jogos, renovou com o Internacional ontem, assinou a renovação até 2021. O Gustavo Ferrarese ele está bem, está sendo bem cotado pelo Inter. Só que o Marquinhos melhorou tanto o treinamento que eu não duvido que o Roth vá mudar, porque ele realmente deu uma opção de velocidade pelo lado, como o Ribeiro até falou na Rádio Bandeirantes ontem, com o Luiz Carlos Reck no 94,9 FM. O Marquinhos ele tabela mais, combina mais jogadas, é verdade, e o Roth... Para mim, ele está na dúvida. Eu acho que, no mínimo, um ponto de interrogação o Marquinhos colocou. A julgar pelos treinos, joga Marquinhos e não Ferrarese. Esse depoimento ele é emblemático, JB. Eu tenho a minha leitura do que eu conheço do Inter e do Celso Roth, que joga Ferrarese, e o Marquinhos é a opção para o segundo tempo. O Ferrarese o Marquinhos não foi mal contra o Santos, não. Mas quando o Ferrarese... ele voltou do ostracismo, exatamente. Eu achei que ele foi interessante. Teve dificuldade. O Ferrarese jogou bem. E o Marquinhos teve uma grande fase naquele primeiro título do Cruzeiro do bicampeonato, onde ele chegou à titularidade e uma bela contribuição, fazendo exatamente a função que lhe seria exigida hoje. Um jogador rápido pela direita, compondo no esquema 2-3-1. Da Libertadores, acho que foi do ano passado ou retrasado, em que o Cruzeiro virou, tinha uma desvantagem no primeiro jogo contra o River, foi lá no Monumental e saiu classificado. O Marquinhos destruiu o River Plate naquele jogo, um negócio impressionante. Ele entrou no decorrer da partida e jogou uma bola muito redonda. Esse é o reflexo de um time que não está bem, né? O time é baseado no treinamento, quando na verdade deveria ter uma sequência de... Mas isso eu não posso responsabilizar o Celso Roth por isso. Não, eu não estou responsabilizando. Isso é uma questão do time. É que eu, na pele dele, eu também não pensaria diferente. Se eu estou vendo um jogador que me deu num treinamento algo diferente com o momento que está vivendo, eu tenho que optar por esse jogador. Até acho que ele vai botar no banco de reservas. Mas o Inter está vivendo muito isso que prova a irregularidade do time, né? Mas aí que eu acho, Daniel, e é uma das críticas que eu tenho feito. Se o Inter conseguiu, seja de que forma, construir uma vitória contra o Figueirense, construir uma escalação, isso até intimamente funciona de tu não mexer. Eu também acho. Eu acho que ele passa a ser uma opção, mas tu tem que deixar esse time jogar, porque uma hora encaixa, né? Uma hora futebol é assim, tu não sabe por que desencaixa e às vezes não sabe por que encaixa, mas tem que deixar acontecer. Isso aí eu concordo contigo. O grande problema é que o Inter não repete a escalação. Mas eu acho que ele encaixou, né? O primeiro tempo foi muito bom, tal, o segundo tempo já caiu, o Internacional se encolheu. Foi um negócio impressionante o encolhimento do Inter no segundo tempo, o medo de tomar o gol que o Internacional teve, muito mais do que vontade de fazer o segundo e definir a partida. E aí desmontou o processo e o Figueirense foi para cima, terminou o jogo, claro, já sem o Fernando Bob em campo, estava machucado, e inferior numericamente, o Internacional parecia um time dos anos 70 encolhidinho lá. Mas esse medo não vai mudar, escapando da dupla Grenal. Eu acho que esse medo chama-se Beira-Rio. Não, esse medo chama-se a vulnerabilidade que o Internacional tem. Como é que é? Vulnerabilidade que o Inter tem como time de futebol. Entende? Então, o medo de tomar um gol, o medo de perder a vantagem conquistada, ele vai durar até pelo menos um 2-0. Se o Inter, por exemplo, faz hoje um 2-0, claro, eu estou aqui imaginando uma festa do seu rádio. O Figueirense era para ter virado pelo tempo 2 Mas aí perdeu gols. E aí o que aconteceu? Como perdeu, desperdiçou gols, ele entrou vulnerável no segundo tempo. Eu acho que o componente Beira-Rio, Ribeiro, o Celso Roth foi vaiado antes do jogo, o Anderson foi vaiado, o Arthur foi vaiado, e tomar um gol no Beira-Rio ficaria realmente complicado, o torcedor cobraria mais. Eu acho que teve também essa questão do fator local, um componente que fez com que o Inter adotasse essa postura. O componente que não se esquece é que o Inter fez um gol muito cedo que favoreceu, né? Evidentemente que o Curitiba, primeiro, é uma equipe bem mais organizada, muito melhor treinada, vem numa posição mais confortável na tabela, portanto, ele não vem jogando a vida dele. O Figueirense não sabia que se perdesse o Inter encostar. O Curitiba, mesmo com a derrota, então, se não tomar um gol cedo, a tendência é exatamente que a preocupação surja no jogo, né? E o Curitiba. Mas aí que tá, eu vejo que o Curitiba ele se torna um adversário mais difícil, não só porque está melhor treinado,
O fato de ter vencido o América Mineiro, né, dá uma certa, sabe, desestressa um pouquinho. E às vezes um time desestressado rende melhor, sabe, joga com mais naturalidade. Né? O Inter não tem sido natural. Por quê? Porque joga pressionado. Não tem como sabe, corda esticada, sabe aquela coisa, e aí veio o medo, veio o receio. Então, por isso que eu acho que é um jogo bem difícil hoje. Tem um desgaste físico do Curitiba que jogou na segunda-feira, né? Também. Então, estava jogando sábado de noite, né? Tem quase 2 dias. Não, tem 2 dias, sábado de noite para segunda-feira de noite. São 2 dias. E não é de jogar daqui uma semana com 2 dias a menos. É de jogar 3 dias depois. Teve terça, quarta e joga na quinta. Este é algo interessante do Internacional. Se o Internacional tiver fôlego para ficar no bafo com o jogo inteiro, ou boa parte, pode, a partir daí, também não ter uma vantagem. E na semana anterior havia disputado uma classificação de Sul-Americana fora de casa, né? Com disputa de pênaltis. E coisa que a gente sabe, viagem também desgasta. Desgasta física e emocionalmente também. Diga lá, JB. No nosso Twitter, Meneghetti, aqui o Fernando Cantalice está falando o seguinte: então o Inter perde o jogo. Marquinhos, além de não jogar nada, não marca também. O Ferrarese, pelo menos, marca. É a opinião do Fernando, deixar bem claro aqui. O Ale está dizendo que é para falar para o Ribeiro se acalmar. Desse jeito ele vai inflamar o fígado. Não vai inflamar o fígado, está sempre estressado com os colegas. O Maicon Lovato está dizendo que hoje é dia de lotar o Beira-Rio, do torcedor fazer a sua parte. E o Carlos Ribeiro, o Grêmio mostrou ontem que a nossa relação com o Inter é aquela de pai, que por pior que seja o filho, sempre acaba ajudando, Meneghetti. É que é muito carnê na mão do Ribeiro Neto, tem os dele, tem os ao redor dele, né, o Ribeiro Neto? Vamos lá. É a vida. Para tudo, muita atenção, você que está com o financiamento do veículo e não aguenta mais pagar altas parcelas. Mostra o carnezinho, meu bruxo. Com juros abusivos, nós podemos te ajudar. Reduzimos sua dívida de verdade. Reduza também a sua dívida de cartão de crédito e cheque especial. Não fique refém dos bancos e financeiras. Papel e caneta na mão, anota aí. Liga ou mande um WhatsApp para Cima Consultoria. Eles vão te ajudar. Você vai respirar, meu amigo. É ou não é, Rafael? É isso mesmo, Ribeiro. Entre em contato com a gente porque nós podemos te ajudar. Então anota aí o telefone para se livrar de vez dessas dívidas indesejadas. Fale com o especialista da Simon Consultoria. Liga agora, 3012-8899. 3012-8899 ou mensagem de WhatsApp para 9600-6200. Liga agora porque os 10 primeiros terão um atendimento exclusivo, especial e gratuito. Nós podemos te ajudar sim. 3012-8899 ou manda mensagem de WhatsApp, está aqui na tela o número 9600-6200. Ribeiro, para dívida de cartão de crédito, cheque especial e financiamento de veículos. Sorria, meu bem. Ligue para Cima Consultoria 3012-8899 ou mande um WhatsApp para 9600-6200, Beneguete. É para ser uma música isso aí? Isso aí, quando cantado, deve ser bonito, o Ribeiro Neto. Me esforço. O Ribeiro Neto conversou com o atual vice-presidente de futebol do Internacional, o ex-presidente Fernando Carvalho, e você confere agora. O dono da bola de hoje tem que ser alguém especial, já que a torcida está sendo conclamada, ninguém melhor que Fernando Carvalho para falar da importância do jogo desta quinta-feira contra o Curitiba. Bom, mais uma decisão de Mundial é por aí, né? Não é uma decisão de Mundial, é uma decisão de um momento muito difícil, talvez o mais difícil da nossa história, pelo qual o Internacional está passando. Temos 10 partidas, já vencemos a primeira contra o Figueirense, agora temos a segunda contra o Curitiba e é hoje à noite e esperamos que os colorados compareçam. Nós temos aí um grande número de check-ins feitos, os nossos associados já se habilitaram a comparecer, agora eles têm que comparecer efetivamente. E comparecer implica em ajudar, em acreditar, em ser tolerante, em ser compreensivo, em estar sempre junto com o time. O time passa por um momento emocional difícil, exatamente porque estamos na ponta de baixo da tabela, estamos na faixa de rebaixamento. E uma vitória hoje, pelo menos até domingo, nos tira da faixa de rebaixamento. E é isso que nós queremos. Então, uma conclamação à torcida. Eu passei o dia de ontem inteiro, mandando mensagens para os consulados do interior, convocando os colorados, convocando os associados colorados, pedindo que eles não só compareçam, como também ajudem, que pensem positivamente, que estejam conosco nesse momento tão difícil da nossa história. Agora, esse é um trabalho com a torcida, com os consulados, com os conselheiros, mas tem um trabalho que está sendo feito com o grupo de jogadores. Explica para o telespectador dos donos da bola que trabalho foi feito de coach com os jogadores na última segunda-feira.
Não, na verdade, Ribeiro, eu principalmente, né, eu não conheço os jogadores, estou conhecendo agora, há 40 dias estamos convivendo. Os jogadores não me conhecem, o Celso chegou agora também. Então esse novo status quo do Departamento de Futebol, ele tem que se ambientar com o grupo de uma maneira mais rápida. Normalmente as coisas acontecem na pré-temporada, num trabalho dia a dia. Eu sempre fui assim, de conversar muito, de ter contato diário com os atletas, mas o nosso tempo é exíguo, é muito pequeno. Então nós tivemos que pegar uma assessoria para isso. E a assessoria foi dada pela Tânia Zambon e o Mikael, né, que fizeram lá uma palestra aos jogadores, fizeram uma dinâmica de grupo, exatamente tentando fazer com que houvesse uma interação dos jogadores entre si, dos jogadores com a comissão técnica, dos jogadores com a nova direção que assumiu o Departamento de Futebol. Qual é o percentual que o senhor acha, pela sua experiência, do que representa o que é feito a cerca, fora do campo, e ali na prática da bola? Não tem um percentual fixo, né? Eu sei que é bom, eu sei que ajuda. E sempre trabalhei com isso, vocês são testemunhas. O Evandro Mota sempre esteve conosco, então eu acredito muito. Eu acredito em ferramentas paralelas que são utilizadas para trazer valor à atuação dos jogadores. É o treinamento da semana, é a palestra do treinador, é a repetição de jogadas, é o contato diário e também isso, né? A nutricionista é uma ferramenta paralela, o fisiologista é uma ferramenta paralela, os médicos. Então são várias ferramentas que a gente utiliza. E a questão emocional é tratada por palestrantes, por coaches, por pessoas por psicólogos, por pessoas, assistente social. Então nós usamos todas essas ferramentas e eu gosto de fazer isso. E logo que cheguei, vi o que tinha e procurei, né, me cercar de mais pessoas. E essa atual fase é exatamente nesse sentido. Para encerrar, presidente, ele chama sempre de presidente, né? O que essa alteração do regulamento, o G6, pode mudar da vida do Internacional? Se disse que aquela paranoia de que, por exemplo, o Grêmio, né, vai entregar para esse ou aquele. O torcedor gremista pode pensar assim, não há dúvida nenhuma. Mas parece que os objetivos mudam. Isso facilita, isso muda ou não faz diferença? Não muda nada, para nós não muda nada, porque nós estamos pensando em ganhar o próximo jogo. Nós temos que pensar no próximo jogo. Se os resultados dos nossos adversários globalmente favorecerem, que bom, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente procura, mas nós temos que pensar em nós. Só se ganhar os seus 6 jogos, ele vai sair da situação em que se encontra. E tem que ganhar. Não adianta pensar paralelamente. Se os outros perderem, os nossos adversários já perderem e nós não ganharmos, não adianta nada. Então temos que pensar em nós, e é assim que estamos pensando. E a mudança, portanto, não diz respeito a nós. Favoreceu clubes que estão lutando pela Libertadores, que não é o nosso caso. Nós temos que saber onde é que nós estamos, e estamos na faixa de rebaixamento, temos que sair daqui. Boa sorte, bom jogo hoje à noite. Realmente, um abraço a todos vocês. Tá certo, o ex-presidente e atual vice-futebol, Fernando Carvalho, o Inter tem que fazer a sua parte. Os resultados paralelos ajudarem é melhor, mas o Inter tem que fazer a sua parte. Não fez no Campeonato Brasileiro e está tentando, através da chegada dessa mudança, denominada por ele próprio como SWOT, está tentando reencontrar. Foi bem no último sábado, 45 minutos pelo menos. Ganhando hoje, eu acho que entra na briga. Entram na briga para os que vão sair. Empatando ou perdendo, aí são resultados quase trágicos. Eu quero fazer um elogio público ao Fernando Carvalho, e ele não precisa disso, né? Mas eu gosto de dirigente que assume a responsabilidade daquilo que está fazendo. E me chamou a atenção. O único dia que ele não deu entrevista foi no dia que o Internacional ganhou do Figueirense. Então eu quero a minha admiração pessoal pela postura dele. Eu nunca consegui falar com o ex-presidente Flávio Albino, mas me contaram uma história de que em 2004, ano do rebaixamento do Grêmio, ele teria chamado o ex-presidente Koff para ajudá-lo. E o presidente Koff para ajudá-lo para ir lá, para assumir um cargo. E o ex-presidente Koff optou, estava à época envolvido com o Clube dos 13, para não se envolver. E aí ele acabou se socorrendo de Hélio Dourado, outro grande ex-dirigente da história tricolor. Sobre isso eu posso te dizer uma coisa, não vou citar nomes, porque eu vou passar pela história do Grêmio. O presidente Hélio Dourado foi a 7ª pessoa a ser convidada para ser vice-presidente de futebol. Naquele momento, no meio do... Muitos próceres tricolores, não assumiram, e respeitavelmente, cada um com os seus problemas, como diz, né? Não faço uma crítica, eu faço uma constatação, que o doutor Hélio Dourado e o seu gremismo foi a 7ª pessoa naquele momento, e o presidente Fábio Albino pode confirmar. Quando o clube está bem, não se chega nem em 3.
Pois é. O jogo de hoje, claro que tem um caráter emocional. Eu sou adepto também. Todos os jogos do Inter vão ter o caráter emocional, Ribeiro. Não, assim, eu acho que fez bem o Internacional fazer dinâmica de grupo. Isso aí. Eu acho que tudo que agrega, eu brinco aqui que até passe, se tiver que tomar passe. Isso não é o principal, né, Ribeiro? Mas ajuda, claro que ajuda. Então, fez bem. Eu acho que se é uma questão pontual, às vezes vai ler naquela dinâmica, tu relaxa o grupo, faz brincar, sabe? Isso aí tira um pouco da atenção. Claro que, evidentemente, o que importa é o desempenho dentro de campo. Mas eu pego sempre um jogador como exemplo, Meneghetti. E ontem eu até estava observando ele no treinamento, eu achei ele um pouquinho mais descontraído e tal, que é o Valdívia. Pô, o Valdívia é um guri alegre. Ele andou de aniversário por esses dias, né? Ou estou enganado? Alguém falou que ele andou de aniversário por esses dias. Mas o Valdívia, tu vê que ele é um cara alegre, extrovertido, entendeu? Se comunica por redes sociais, brinca e tal. É um jogador que estava morto, mas tu vê entendeu? Tu perdeu aquele pênalti pro São Paulo e ele caiu e aí o seu desempenho em campo murchou. E ele já está recuperando, contra o Santos ele já foi mais ou menos e tal. E tu tá vendo que ele precisa de um auxílio. Vai, Daniel. Não, o Valdívia não é só o pênalti, o Valdívia sentiu o momento, Ribeiro. Ele não ficou abatido por causa do pênalti. Claro que interferiu também, mas ele já estava sentindo antes. Como o Eduardo Sacha também foi outro jogador que sentiu. E ele foi um jogador que tem uma lesão seríssima, ele ficou 9 meses parado, né? Não dá para esquecer, é um jogador que vive da movimentação, ele não é um jogador estático, é um jogador que vive da movimentação, que vive da articulação. Tu fica 9 meses parado e volta num time desarrumado, que te exija a mesma capacidade que tu tinha antes, tu não dá resposta. Aí o Valdívia, vamos lembrar que hoje seria um campeão olímpico, não tivesse sofrido a lesão, seria um campeão olímpico. Sabe que eu acho que não vai acontecer hoje, vai ser um parto, vai ser difícil, mas como o Inter precisaria, Meneghetti, de uma vitória folgada, entendeu? Precisaria de uma vitória, sabe, uns 2-3-0 para dar uma, sabe, uma coisa assim, e era o que mais o Inter precisava, mas não sei que hoje vai ser bem difícil. É um jogo encaroçado que o Curitiba acho que vai jogar por empate. Me sensibilizei pelo tom da voz que o Ribeiro pediu essa vitória. Eu não sei se eu não me sensibilizei, talvez eu seja um bruto. Eu não me sensibilizei com esse pedido do Eu acho que o Ribeiro foi bem, Ribeiro, o Ribeiro foi bem treinado vitória. Pelo vice-presidente Fernando Carvalho. Eu acho que ele se deixou Ribeiro que tomar. disse, deixou na frente do Carvalho, ele treina. O Ribeiro Neto disse que Fernando Carvalho treina a Ele imprensa. se deixou então, tomar. Eu compreendo que vão treinar o Celso Rotti, né? Opa. Diga lá, JB. Não, só para esclarecer, o Valdívia fez 22 anos na terça-feira, 4 de outubro. Ele vai ser pai com 22 anos, por sinal. A esposa dele, namorada dele, tá quase ganhando. Tem mais gente que está para ser pai, desculpe a licença de É verdade. Tem mais gente que está para ser pai a qualquer momento. A gurizada precoce é um negócio. Ainda bem que eles estão com o burro na sombra, ambos. Né? O Valdívia e o parceiro dele estão com o burro na sombra aí, que tá tudo tranquilo, as contas tudo em ordem, tudo em dia lá, tá absolutamente normal. 30%. Diga lá, JB. Olha só, Meneghetti, as contas não estão em ordem, mas se tu quiser ajudar, dá uma ajudinha aí e tal. Fica a teu critério. Vamos trabalhar então, para tu ganhar um mês tem que trabalhar. Não, mas olha só, é sério agora, tá? O Everton, atacante do Grêmio, segundo o técnico Renato Portaluppi, agora vai jogar mais como centroavante. Ele colocou ele ontem na vaga do Henrique Almeida, gostou da produção desse jogador, disse que o Everton era centroavante na base, eu te confesso até que eu nunca tinha visto ele jogar como centroavante, normalmente jogando mais pelo lado, e o Renato gostou da atuação desse jogador, e o Everton vai disputar a posição com o Luan agora como um falso 9 ou centroavante, como queiram. E eu quero dizer que eu gosto desse menino, eu acho que ele tem potencial. Eu não sei se é nessa função. Eu não sei se ele nessa função ele ser um pouco mais de lado, onde já foi também utilizado pelo Roger. Mas eu gosto desse menino, acho que ele tem potencial. Tem sim, ele dribla bem, tem velocidade, se livra da marcação, combina a jogada e faz tudo bem. Só posso chutar. Vejam que antes da lesão dele, ele tinha feito uma sucessão de boas partidas, inclusive com chutes a gol, onde o goleiro até defendia, mas o Luan aproveitou o rebote, o Douglas aproveitou o rebote. Talvez o Renato, recebendo essas informações, quer pôr mais perto da zona de conclusão. Mas eu gosto desse jogador atuando no lado do campo. Ele tem as características, individualidade e velocidade. E não é, nós antes do programa aqui sentado, o Ribeiro falou, eu estava vendo um lance lá que estava passando no jogo aberto com o Renato Fã, e mas o jogador brasileiro não sabe chutar, então não é o do Grêmio que tem esse problema, Ribeiro. Mas eu sei. É o jogador brasileiro. Eu sei disso. Não precisa criticar o Dudu, tu criticava o Dudu, tu só não criticava o Nilmar. Esse tu acha que é um grande finalizador, esse tu acha que não erra nunca, que é um excepcional jogador. O Nilmar esse não erra. Perdia gols, mas fazia o gol da vitória. Lá no México ele fez 3 gols da vitória. Eu tenho uma tese, e a tese de um não especialista
especialista, portanto vocês deem o peso que quiserem dá-la, né? Mas na verdade o jogador hoje se exige tanto fisicamente, ele corre tanto. É isso aí. Eu acabei de falar isso. Ontem eu fiz uma tese. Não tive a felicidade que quando tu vais concluir, tu já foi e voltou umas 200 vezes e a tua musculatura está... O Romário, quando encerrou a carreira, eu quero dizer assim, foi um extraordinário concluidor de jogada. Mas ele não fazia tantos gols ao longo da carreira como fez ao final, quando ele ficava só no metro quadrado ali. E aí sim, ele um especialista, tu largasse ali para ele estava... Mas ele não corria atrás de ninguém. Claro, né? claro. Tem um detalhe que eu vou sublinhar, já disse ontem aqui, hoje o futebol de força e velocidade te exige um período de recuperação muito maior depois do jogo. Então, para tu treinar fundamento, vai estourar a musculatura. Seja ele um garoto é que essa mudança, Ribeiro, porque o Romário no Vasco da Gama, jovem ainda, o Romário nunca foi de bater forte na bola, dar paulada. Ele sempre foi um cara de colocar a bola. Então ele rasgava, ele vinha lavrando da metade do campo até a área, chegava e dava um tapinha na bola e fazia o gol. O problema do futebol é a base. Tem que começar e não é a base de 13, 14 anos. É lá que você começa a aprender a chutar, aprender a colocar, aprender a cabecear com o olho aberto, essas coisas básicas, mas isso é arroz com feijão, isso aí é óbvio, só que o futebol esqueceu a obviedade. O que os técnicos reclamam muito e com razão, que exatamente, tu faz um jogo desgastante, como tu fez agora lá na Bahia, aí tu viaja, aí tu dá uma folga, aí se tu vai ficar e mandar o jogador dar 100 chutes a gol, ele estoura. Estoura o músculo. Estoura o músculo. A questão é humana, né? É que hoje tu é atleta, né? Tu não é mais jogador de futebol. Não é esse período. Tenho saudades dos jogadores de futebol. Muito bem, diga ao JB. Interessante, Meneghetti, na internet agora há pouco repercute, principalmente em São Paulo, no site UOL, uma entrevista que deu o presidente Vitório Pífero na última sexta-feira pra gente, confirmando que o Inter reajustou o bicho de premiação por vitória para os jogadores do Internacional. Ele confirma essa situação desde a chegada do vice-presidente Fernando Carvalho. Os jogadores estão recebendo um estímulo financeiro superior aos que já eram pagos. E o detalhe é que eu tenho algumas informações. Por exemplo, o Inter recebeu nas vitórias por cada partida, tá? E cada jogador, na vitória contra o São Paulo e contra o Santos, vitórias fora de casa, R$9 mil. Cada atleta ganhou R$9 mil apenas pela vitória. O jogo contra o América Mineiro aqui no Beira-Rio, ainda com Argel lá atrás, R$5 mil. Nós não temos os valores atualizados, mas segundo o Pífero, são bons valores, um reajuste bastante interessante. Não vai ser por dinheiro que o Inter não vai fazer a sua parte, tudo está em dia. Beleza, o cara tem um contrato, já ganha acima da média, mas isso vai ser para perder. Porque para ganhar ele tem que... De má lembrança, Libertadores do Grêmio, onde o Grêmio pagou o prêmio na primeira fase. Eu acho que a frase do João... Pela classificação e foi desclassificado imediatamente. A frase do João merece uma adaptação. Não vai ser por dinheiro, não. Não vai ser só por dinheiro. Essa é uma adaptação. Daniel? Não, o que o João disse, não vai ser por dinheiro que vai ter. Não, mas não é só por dinheiro. Eu acho que o dinheiro também ajuda. O dinheiro vai ajudar. Claro que ajuda, todo mundo gosta. Ali, não estou querendo dizer que estão fazendo corpo mole, mas é uma baita de uma motivação, né? Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Daniel Oliveira está na marca do pênalti. A pergunta é do Marcos Pinheiro, de Tupanciretã, onde temos uma grande audiência. Ô Marcos Pinheiro, obrigado pela tua participação conosco. Uma pergunta, eu ia dizer azeda, mas eu vou adaptar. Uma pergunta cítrica, né? Cítrica do Marcos Pinheiro. Tá forte essa pergunta. Daniel, entre ver Henrique Almeida jogando ou espremer limão no olho, você escolhe o esquerdo ou o direito? Olha, os dois. Que perguntinha é essa, hein? Que perguntinha do Marcos Pinheiro. Vamos colocar os gols aí, Paulinho. Vamos colocar, hein? Quais são, o que está no ponto primeiro aí? Atlético Paranaense 3, Chapecoense 1. Olha a Chape, hein? Se liga, Chapecoense, senão tu vai entrar no bolo também, né? Tá com 38 né? Tá no bolo já. Chapecoense em recuperação, né? Porque havia tomado 4 do Vitória, agora tomou 3. Boa. E... Essa vitória foi ruim para o Grêmio, né? Porque o Atlético Paranaense... Só lembrando, e é oportuno, porque o Grêmio faz o próximo jogo exatamente contra o Atlético. Jogo pela briga da sexta vaga, onde o Grêmio terá de volta, então, não só o Luan, como o Marcelo Oliveira. Né? Santos 2, Fluminense 1. A gente vai ficar devendo o empate do São Paulo com o Sport. Vamos colocar agora Santos 2, Fluminense 1. O Santos, né? Se consolidando aí com a quarta vaga, tá no antigo G4 e o Santos está na Libertadores do próximo ano praticamente certo. O Santos é o que está de azul, viu? Camisa nova do Santos.
Quem teve a oportunidade de ver os lances dessa partida sabe o que é um centroavante. Que coisa impressionante esse número toda a 9. diferença. Vai, JB. Do Inter, Meneghetti, escalação do Inter para logo mais. Goleiro Danilo Fernandes, na lateral direita William, aí Eduardo Hernando e na esquerda Ceará. O meio de campo com o Eduardo Henrique e Rodrigo Dourado, Ferrarez ou Marquinhos, Alex Seiras, no ataque o Vitinho. A dúvida ainda está seguindo, né? Ferrarez ou Marquinhos. O Roth vai com essa dúvida até 6h30. O jogo é 7h15 ou 7h30? 7h30 no Beira-Rio hoje. Voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente quinta-feira. Tchau.